Olá, meu nome é Kaique. Eu vou apresentar para vocês revisão sistemática da literatura. Então, o objetivo aqui é apresentar a metodologia para realizar uma RSL, ou seja, revisão sistemática da literatura, compreendendo e destrinchando o que é esta metodologia, seguindo aí Hermel 2020, bem como a partir da sua dissertação e também do seu livro publicado. Então, se a meta é realizar uma RSL, muitos são os métodos que geralmente bebem de fonte da medicina, mas aqui a gente vai trazer a Hermel como um ponto de referência por ser a que mais se aproxima à área de management, certo? Então aqui a ideia é traduzir isto desde antes da RSL até a análise e síntese dos dados. Então quando a gente vai praticar uma RSL, a gente tem que, antes disso, entender o que a gente chama de pré-RSL, antes da RSL. Ou seja, realizar uma RSL exige amadurecer prioritariamente um problema de pesquisa. Não é simplesmente sair fazendo. É necessário despender esse tempo junto ao tema, ou seja, entender primeiro sobre você, um autoconhecimento e como que está questões de saúde e bem-estar, pois isto vai demandar muito de você. Então, a partir disso, você tem que também entender qual que é o seu rumo acadêmico e a comunidade que está inserindo neste tema. Ou seja, quais são os principais autores, quem publica, quais são as principais instituições, quais são os papers, isto é, entenda esta comunidade qual é o seu rumo. Ou seja, antes de inserir-se nessa comunidade, verifique a viabilidade de se fazer pesquisa nesta temática. A partir disso, o primeiro ponto, a primeira etapa para se realizar uma RSL é você realizar um protocolo de pesquisa, que é um guia básico sobre aquilo que você vai fazer nesta RSL. Então aqui, um caminho para que você possa estar destrinchando esse protocolo de pesquisa é o que se segue na tela, ou seja, quais são as questões de interesse e motivação, qual que é o escopo da revisão que compreende o que não compreende, qual que é o framework conceitual, quais serão suas estratégias de busca, a prática de seleção e extração das referências, estratégia de análise, síntese e disseminação deste estudo. Isto deve ser contemplado num protocolo de pesquisa, que veremos um pouco agora. Então, dentro de questão de interesse qual que é a sua questão de interesse, motivação pessoal e profissional, e você deve aprofundar esta questão em elementos voltados no resultado da pesquisa, que implique diretamente naquilo que você deseja fazer. Ou seja, aqui tem um template de questão de interesse. Isto é, eu vou trazer um exemplo da minha dissertação de mestrado. A partir do estado da arte sobre o CSE, quais as principais razões, modos e dificuldades para o engajamento entre corporações e startups. Então, esta é uma questão de interesse que tem aí uma motivação e que é aí um estudo que eu vou responder a esta research question. Aqui, a motivação, ou seja, a falta de respostas no que concerne ao uso estratégico do CSE, me leva a questionar e a entender melhor sobre esta situação. Aqui, então, existe uma ferramenta que chama CIMO, Contexto, Intervenção, Mecanismos e Outcomes, adaptado para a área de Management, que é uma opção para você estar utilizando enquanto ferramenta para o protocolo de pesquisa. Opcional, certo? Eu, Kaique, na minha dissertação não utilizei, mas é muito comum de se utilizar. Essa é uma ferramenta muito utilizada em RSS. Aqui, por exemplo, você vê o template para que você possa fazer. XYZ é uma outra ferramenta advinda de Booth, Colombian Williams para direcionar os caminhos do pesquisador, ou seja, eu estou estudando engajamento corporativo com startups para entender como grandes empresas e startups estão se engajando em busca da inovação, para meus leitores compreenderem como criar um campo de estudo bem definido, conceituado e alargado, e, para o campo prático, como o uso estratégico das habilidades e programas pode potencializar as agendas de inovação a partir da solução de design que fora proposta. Esta é a perspectiva do XYZ. Então, quando a gente vai para o escopo da revisão, é basicamente qual que é o alargar disso. O que entra e o que não entra. Ou seja, o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. Por que não fazer? Ou seja, o que vai entrar neste horizonte, neste escopo metodológico. Ou seja, qual que é a dimensão disso. Beleza?